Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Eu sou Eduardo Negri e estou trazendo para você os nossos 39 pré-candidatos, para que você possa conhecer, ir acompanhando, engajando. E aqui comigo hoje, o Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, Eduardo. E lembrando que um jeito de você ajudar o Novo a crescer em Curitiba é compartilhando, comentando e curtindo o nosso conteúdo. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é @NovoPRCuritiba. E aqui hoje com a gente a Laís. Seja bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Alexandre. Boa noite. A gente está aqui hoje para te conhecer um pouquinho melhor. Então, se você puder contar para mim onde você nasceu, qual é a sua trajetória até aqui, por favor. Claro, acho importante essa parte. Obrigada aí pelo Partido Novo por nos dar essa oportunidade. Bom, meu nome é Laís Bastos. Eu nasci em Curitiba, no bairro Capão Raso, até onde eu fiquei aos meus 16, 17 anos, mais ou menos. Tive uma infância boa, mas com fases humildes, fases um pouco melhores. Sou filha de mãe solteira, não tive uma criação paterna. Aos 14 anos eu estudei bastante, estudei uma parte da vida em escola pública, uma parte da vida em escola privada, perto de casa. E aos 14 anos eu passei no exame, quando tinha Cefet, escola técnica, enfim. Então eu passei na escola técnica da Federal, no Cefet, e passei, acho que tinha o colégio estadual também. Passei nos 3. Optei por fazer o segundo grau técnico em processamento de dados na Escola Técnica da Universidade Federal. Então, ali, um mundo bem masculino. Tinha, acho que o computador que estava lançando, a gente usava XT. Mas eu tive depois um 386, que, nossa, meu Deus, que computador maravilhoso. E aos 17 anos eu comecei a me preparar para vestibular. A Escola Técnica da Federal não tinha matéria de vestibular. Então, comecei a estudar em casa. Ele preparava só para o curso técnico? Só para o curso técnico. Então, ali aos 16 anos eu comecei a me preparar para o vestibular. Já tinha muito certo que eu queria fazer direito. Meu avô era economista, então ele tinha um escritório de assessoria tributária e eu acabei me encantando nesse mundo com ele. Então, aos 16 anos eu comecei a me preparar e com 17 anos eu passei na Faculdade de Direito de Curitiba. A antiga Faculdade de Direito de Curitiba, onde era só direito e saíram de lá sempre os juízes mais renomados, os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, que antigamente era bem prestigiado. Então, ali eu comecei a trilhar a carreira jurídica mesmo. Comecei estágio desde antes de começar as próprias aulas na faculdade, eu já comecei a fazer estágio. Inicialmente eu queria ser juíza. Eu acho que todo mundo que acaba indo ali para a área do direito, que é um concurso público, seguir aí uma carreira da magistratura. Só que daí nos meus estágios eu me encantei com o direito. Eu adorava ir nas audiências. Audiência de instrução, então, para mim era maravilhoso. E eu acabei me encantando com o exercício da advocacia mesmo e abri o meu escritório assim que me formei. Eu me formei no ano de 2004, abri o meu escritório, fiz estágio desde em repartição pública, trabalhei dentro da URBS. Então eu passei sempre trabalhando, eu nunca fiquei sem trabalhar, sempre eu estava fazendo estágios. E daí em 2004 eu abri o meu próprio escritório. E comecei a trabalhar um pouco ali na área tributária, fazia o cível também, mas muita parte de família, porque sempre tinha uma amiga se separando, sempre tinha uma amiga que não tinha dinheiro para pagar um advogado e precisava de uma pensão alimentícia. Então, a parte da área de família normalmente era pro bono. Eu sempre fazia pro bono na área de família, era uma área que eu gostava muito, porque você via realmente você conseguindo ajudar as pessoas, né? E aquilo funcionando. Então, não era só a mãe, era a criança também. Então, ali eu me engajei muito nessa parte também do direito de família. Só que, em 2006, eu conheci o meu atual marido e eu me apaixonei. Foi, assim, uma trajetória... Foi muito rápida, porque eu estava terminando a escola do Ministério Público, estava fazendo a pós-graduação, terminei a pós-graduação na escola do Ministério Público. Então, eu estava muito ali ligada à minha carreira e não estava nos meus planos casamento, realmente não estava isso nos meus planos. Só que eu me apaixonei. E daí, casamos, em 2008 veio meu primeiro filho, o Hélio. E
E daí, com a maternidade, ficou bem difícil eu conseguir trazer junto a minha vida profissional. Teve um dia, meu filho com 2 meses, eu fui fazer uma audiência lá em Jaraguá do Sul, que eu atendi algumas empresas, e uma audiência de instrução, foram quase 6 horas a audiência, e eu escutando meu filho chorar de fome no corredor. Então, ali foi um momento crucial, onde eu tive que fazer uma escolha, e eu cheguei em casa e conversei com meu marido, e ele falou, não, a gente prefere, eu acho melhor para nossa família, se você está disposta a abrir mão, ficar cuidando da nossa família. Então, eu parei ali a minha profissão. Obviamente, a advocacia nunca sai da gente, sempre tem alguém com um contrato, alguém que precisa de alguma opinião jurídica. Então, uma vez advogado, sempre advogado. Então, sempre ali auxiliando nos bastidores, até nos negócios do meu marido, uma coisa ou outra, sempre fazendo, mas não naquela vida tão intensa de escritório como era antes. Daí, em 2010, veio meu segundo filho, o Eduardo, o Duduzinho, e daí ali eu comecei a cozinhar em casa. Gente, eu não sabia nem fritar ovo, era péssimo. Eu era uma péssima cozinheira. Uma péssima não tinha se cozinheira. preparado para isso, né? Tava se preparando na vida acadêmica, tava se preparando Eu queria ser advogado workaholic, que ia resolver o problema de todo mundo. E não, a cozinha, as tarefas domésticas era uma coisa que sempre passou muito longe da minha vida. Só que daí com a maternidade, com o casamento, a família do meu marido é uma família muito tradicional nessa questão da alimentação saudável, do orgânico. Eu falei, bom, gente, eu vou ter que me enturmar nessa família aí de algum jeito, vou ter que fazer uns ovos, fazer uns matos aí, cozinhar alguma coisa. Enfim, e daí eu comecei a aprender a cozinhar com a minha sogra. Minha sogra teve restaurante em São Paulo, então essa parte da culinária saudável sempre foi muito importante e ela era muito boa nisso. Então eu comecei a aprender a cozinhar com ela, mas obviamente uma pessoa que sempre teve bastante festa, bastante evento social, o que eu fazia? Eu cozinhava para chamar as amigas em casa. Então era um pretexto para casa sempre estar cheia. Só que eu cozinhava o saudável. E daí as pessoas, minhas amigas, começaram a vir com as crianças pequenas na minha casa e eu com alimentação saudável. E os filhos delas comiam e gostavam. Não era alimentação saudável ruim, que o pessoal estava acostumado em casa. Eu consegui um milagre, gente. Eu tirei a pecha da alimentação fitness e saudável, que todo mundo acha que é ruim. Eu consegui fazer as pessoas verem que dá para você cozinhar alimentação saudável e ser gostoso. E daí o que começou a acontecer? Minhas amigas começaram a pedir, Laís, aquela sopa verde que você faz, gente, com inhame, espinafre. As crianças adoravam essa sopa, aliás, a sopa preferida do meu filho mais velho até hoje. Então, começaram a pedir, Laís, a gente queria que você fizesse aquela sopa, porque meu filho gostou tanto, é saudável. E comecei a fazer para as amigas, até que uma falou, Laís, tá meio chato você ficar dando as comidas pra gente, por que você não faz uns potinhos e vende? E daí ali começou eu fazer os potinhos, vender para as amigas, até que um dia começou a aparecer gente no meu portão, que eu não sabia nem quem que era, foi indicação de alguém e tal. E ali começou a minha empresa. Foi assim que começou a minha empresa, com alimentação saudável, foi desse jeito. Até que chegou um momento que não dá, ou você abre um CNPJ e você realmente empreende, ou você para. Então, as crianças já estavam um pouco maiorzinhas, já conseguia conciliar ali a cozinha com as crianças. E daí eu falei, vou empreender. Comecei pequeno, era um hobby, na verdade. Então, e comecei a fazer e montar, e foi assim que surgiu a Before Food. Foi desta forma que surgiu a Before Food. Então, daí comecei a empreender. Foram quase 9 anos de empresa. Muito estudo. Tive que estudar, fiz o Empretec, estudei toda a parte técnica do empresariado. Né? Eu acho que essa parte do estudo, de você se preparar para alguma coisa, eu não costumo fazer alguma coisa que eu não me prepare corretamente. Então, fiz todos os estudos ali da parte empresarial, das partes técnicas da gastronomia também. Desde contratação de funcionário, preparo de alimentos. Então, ali veio o empresariado. Só que assim, ó, a vida da gente acaba desde a vida jurídica, né, os anos longos aí da advocacia, quanto a vida materna mesmo, gerenciamento de uma casa, quando você vai escolher um filho, uma escola para colocar um filho, as brigas que você tem ali desde metodologia e todas essas coisas, e depois o empresariado, tudo isso anda muito junto com a política. Então, a política sempre foi assunto. Então, eu até vou te perguntar um pouquinho antes. Você daí, então, começou a empreender com essa sua empresa
né, de comida saudável. E é o que a maior parte hoje dos brasileiros fazem, né? Tem um número muito grande de brasileiros que empreendem de forma informal ou de pequenos negócios, né? E é isso que a gente acredita muito no novo, né? A liberdade do cidadão poder conduzir sua vida, de poder empreender sem o Estado estar ali atrapalhando. Mas no ramo de alimentação tem uma burocracia muito grande. Como que foi isso? Foi difícil? Teve empecilhos? Como que foi essa parte da legislação para você poder trabalhar com comida saudável? O que eu falo é que hoje o empresário tem burocracia para tudo, né? Qualquer coisa que você vai fazer tem burocracia. Eu acho que essa é uma das grandes falhas do Estado. Então, na gastronomia, a gente tem a burocracia, a vigilância sanitária. Eles têm um caderno de normas que a gente não pode nem falar dentro da cozinha. Você não pode cantarolar, você não pode falar. Então, realmente, a burocracia é muito grande, a papelada acaba te consumindo muito. Mas isso não é só na gastronomia, isso é para todos os empresários. Na gastronomia, a gente tem alguns desafios a mais, talvez. Mas ali, o empresário, em geral, acaba tendo que se dobrar muita coisa ali dentro por causa da burocracia. E a burocracia é uma das grandes coisas que gera corrupção. Gera corrupção, demora, custa mais, né? A gente tem algo que a gente sempre costuma ouvir, o custo Brasil. Principalmente empresas que vêm de fora, algum empreendedor que investe aqui, investe lá fora, que é o custo Brasil, que é um absurdo o tanto de burocracia que a gente tem, o tanto de licença que a gente tem, o quanto essas licenças mudam, quantas normas mudam durante o processo e os fiscais vêm fazer fiscalização com o intuito. Muitas vezes eles sabem que alguma legislação mudou, que poucas pessoas sabem ou tiveram tempo de se adequar, eles vão fazer fiscalização já com o intuito de atrapalhar. E geralmente é o pequeno empreendedor que não consegue acompanhar essas mudanças, né? Tanta mudança em lei. Não, mas eu vou além disso. Tem algumas vezes tem mudanças, mas na maioria das vezes tem algumas regras que são fixas. E você pega lá o pessoal da vigilância sanitária, por exemplo, que vem ali, mesmo com a tua estrutura sendo a mesma, você não tendo feito nenhuma modificação e a regra não tendo mudado, muda o entendimento do próprio fiscal que está ali dentro. Exatamente. Então, não quer é dizer, claro, as não é claro. nossas leis são falhas. E a gente O caderno de normas é falho. E a gente fica ali à mercê. Eu passei já por várias situações dessas. Uma vez eu comprei uma empresa, e essa empresa ela tinha todas as licenças, ela estava operando, já fazia mais de 6 anos. Eu só comprei. Era só para mudar o CNPJ dele para o meu CNPJ. Eu não mudei um lixo. Não mudei nada. E eu não conseguia a aprovação da vigilância sanitária. Pois é. E aí eu falei, mas como assim, ó? Se ela estava operando, eu vou operar igualzinho, eu contratei os mesmos funcionários, tá tudo igual. O que mudou? Não, e eles fizeram tantas exigências, tantas coisas que eu quase desisti do negócio pela dificuldade. Então, assim, a gente vive hoje num país e numa cidade também que tem tanta burocracia, que atrapalha tanto o empreendedor, que muito empreendedor chega a quebrar ou a desistir do seu negócio por causa dessa burocracia. Mas veja, Eduardo, a gente vai na cerne do problema nisso, tá? É a burocracia, sim, é burocracia. Só que aonde começa isso? Em norma mal escrita, que dá o poder ao fiscal, seja ele qual for, de ter um ato discricionário da forma como ele bem entender. Então, quer dizer, teu formato estava do mesmo jeito. Você só fez uma alteração ali de CNPJ. O que mudou? O fiscal. Exatamente. Entendeu? O entendimento dele sobre aquela norma. Como ele está aplicando aquela norma. Então, essa insegurança jurídica de quem escreveu aquela norma, como é que aquilo foi feito? A pessoa que fez aquilo ali realmente está preparado tecnicamente para fazer? Não está. Daí gerou uma burocracia para um empresário, que é o que alavanca a nossa economia. Entendeu? E a burocracia, por sua vez, vai lá e gera corrupção. Então, a gente tem uma burocracia, ineficiência na prestação de serviço público e corrupção na ponta. É assim que funciona. É o famoso que a gente escuta daí depois por fora, criar dificuldade para vender facilidade. Exatamente. E aí a gente escuta isso muito claramente, não especificamente em Curitiba, mas isso no Brasil inteiro, de lugares que você só consegue um alvará, que você só consegue uma licença do bombeiro, se pagar a propina. O Estado te quebra a perna e te dá a bengala depois, né? Você sabe que sempre quando eu converso com os empresários, e é o meu grande rol hoje social, e eu defendo muito os empresários,
Eu sempre falo que todo mundo quer ajudar a eleger um parlamentar, porque precisa resolver alguma burocracia dentro dos órgãos públicos. Quando, na verdade, a gente deveria colocar um parlamentar lá dentro para que essa burocracia não existisse. Exatamente. Entendeu? Então, todo mundo quer ter um amiguinho vereador ou tá apostando, acaba colocando dinheiro na campanha daquele amiguinho vereador ou porque ele tem mais chance de ganhar, mas não percebe porque resolve ali dentro ou já está resolvendo os problemas para aquela empresa e tem alguma facilidade ali dentro do órgão público, mas na verdade quem deveria estar sendo eleito no parlamento é quem vai resolver o problema na raiz do problema, que é fazer uma norma eficiente que você não tenha burocracia. Que não tenha dificuldade. Exatamente. Né? Não precisava ter a dificuldade, né? Para você precisar correr e pedir ajuda para alguém. Exatamente. Né? Então, parece tão simples, mas primeiro, ter normas melhor escritas, redigidas, né? A gente ter ali fiscais melhores treinados e também a gente ter ali o pessoal, quando vai fazer a lei, fazer isso de forma que seja eficiente. Eficiente. E assim, o que a gente prega muito no Partido Novo é a liberdade com responsabilidade. Que a gente pode ver que nos Estados Unidos funciona assim. Você quer abrir uma empresa, você abre muito rápido. Você quer lançar um produto, você lança muito rápido. Só que você tem responsabilidade sobre aquilo. Sim. Se aquele seu produto fizer mal para as pessoas, a sua multa é de milhões. Você vai preso. Tem depois a pena. Agora no Brasil, a gente vive de danos morais e danos materiais pequenos, que principalmente para grandes empresas não fazem nem cosquinha, e uma burocracia enorme. Então, muitas vezes impede pequenos empresários de poderem crescer pela burocracia, e fazem muitas empresas grandes não respeitarem a lei porque a consequência é pequena. A gente inverteu isso. Inverteu. Né? E se você pegar por outro lado, tanto empecilho, tanta burocracia, tanto para o médio quanto para o pequeno empresário, mas de outro lado, cadê a responsabilidade do Estado? Quer dizer, teu alvará lá de renovação da vigilância, ou você precisa estar com um projeto grande, não passa no IAT, que muitas vezes fica parado, e está gerando prejuízo para o empresário. E cadê a responsabilidade do Estado? Quer dizer, se a gente fizer alguma coisa errada, vem os danos morais pra gente, vem uma multa, vem tudo isso. E cadê a responsabilidade do Estado? Cadê o Estado cumprindo prazos? Exatamente. A gente não tem isso. Cadê? Não tá na norma? Quem escreveu a norma? Por que não tá lá? E geralmente pensa que quem perde dinheiro é o empresário. Não, quem perde é o consumidor, né? Porque encarece o produto para o consumidor. Vai ter que repassar, repassar o custo para o consumidor, se for viável o negócio ainda. A gente fica com dois problemas: aumento de custo para o consumidor e diminuição de emprego. Né? E o que você falou sobre a qualidade dos nossos parlamentares é uma verdade. Muitos fazem leis que eles nem sabem o que foi. Eles simplesmente recebem a lei porque, assim, a gente pode olhar isso em esfera estadual, esfera municipal. Ele recebe a lei porque alguém do partido fez essa lei em outro lugar e funcionou. Ele apenas coloca essa lei aqui, é votada, aprovada, mas se você for lá falar para ele, ele nem sabe sobre a lei, ele não tem nenhum conhecimento. Então, como que ele vai poder fazer uma norma boa, uma lei boa, se ele não nem as tem nem consequências daquele produto? Não sabe a lei e não tem a experiência de vida, às vezes, necessária para poder saber, naquele caso específico, se aquela lei realmente é o que vai resolver. Exato. Não, e a gente é campeão nisso. De querer fazer lei sobre que nem precisa. A gente tá cheio de lei. Né? E um monte de lei ruim. Um monte de lei ruim, é isso que a gente tá. Se lei resolvesse esse problema, o Brasil era perfeito. Exatamente. E a gente tem até uma das primeiras vereadoras do Novo, que era em São Paulo, o que ela mais fez foi revogar leis ruins. Porque encarecem o processo tanto jurídico, o processo parlamentar, o processo de empreendedorismo. Então ela teve lá um estudo, não só ela, também como o Matheus, quando ele ainda era vereador, que hoje é nosso vice-governador em Minas Gerais, ele fez um estudo, se não me engano, eram mais de 2.000 leis que estavam em desuso, de tantas leis ruins que são propostas, de leis que não têm Mas se o necessidade. fiscal souber dessa lei, ele pode te multar. Leis divergentes, na maioria dos casos, divergentes que não se aplicam. Muitas vezes, o vereador, para querer se aparecer, começa a querer legislar por assuntos federais ou estaduais, simplesmente para ele poder falar que ele propôs não sei quantos projetos. Não consegue nem chegar lá e ler o regimento interno da casa, né? Exato. Isso é lamentável. É lamentável. E daí, Laís? Você realmente estava tocando a tua empresa,
tendo a sua vida, Uhum. daí resolveu entrar na política. Que passou? Como você conheceu o Novo, assim? Olha que engraçado. Onde- Bom, onde que o Novo chegou até você? eu sempre acompanhei política, né? Aqui, quem já me conhece sabe que eu tenho um filho de 15 anos, que é super engajado na política, o Hélio. Então, a pauta política sempre esteve presente no almoço de família, no churrasquinho, enfim, sempre teve a pauta política. Como eu disse, o jurídico, a maternidade, a gestão de uma casa, a gestão de uma empresa, é impossível você não estar, você estar descolado da política fazendo tudo isso. Então a política sempre esteve ali. Só que o Brasil está caminhando para um rumo péssimo. Então foi ali em 2020 que a gente teve a renovação das eleições que aconteceu tudo isso. Infelizmente, a gente teve uma nova eleição aí da esquerda, né, no nacional, e infelizmente. Ali eu falei, chega de ser a política de sofá. Não quero mais ser a política de sofá. E olha que engraçado, eu tenho o WhatsApp até hoje, que eu mandei entrei no Instagram, peguei no Instagram o WhatsApp do Marcel Van Hatten, e eu tenho até hoje, eu mandei pra ele no dia 31 de dezembro. Ah, um dia bem tranquilo. Um dia bem tranquilo, um dia que eu falei, não, eu vou mudar, vou começar o ano mudando as coisas. No dia 31 de dezembro, eu mandei pra ele um WhatsApp falando, Marcel, olha, eu quero montar um grupo de empresários aqui, mulheres empresários, não dá pra ficar desse jeito, a gente quer se engajar na política, eu quero montar um grupo grande e tal. E, obviamente, ele não me respondeu. No 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, mas passou um tempo, o Novo entrou em contato comigo. Foi o próprio partido que me mandou um WhatsApp me apresentando jornada. E eu fiquei meio assim, falei, gente, mas eu tenho a empresa, eu tô fazendo um monte de coisa. Só que o meu filho falou, não, mãe, você tem que ir. Você gosta do embate, você entende de política, você entende de lei, você já empreendeu. Você tem que ir, mãe, você tá pronta para ir. Se você não for, eu não consigo imaginar outra pessoa indo. Então, com incentivo desse, como é que você não vai, né? Então, daí ali veio a proposta do Jornada, eu fiz o Jornada em 2023, isso foi em 2023, o Jornada, e daí passei ali no Jornada, até eu estava em São Paulo quando veio o resultado por e-mail, falando que eu tinha passado no Jornada, nossa, eu fiquei tão feliz. Daí já veio ali o convite pro Encontro Nacional do Novo, que também era em São Paulo, eu já fui pro Encontro Nacional, e foi assim que eu vim parar no Partido Novo. Que legal. Então, assim, o seu primeiro contato com o partido foi através do Marcel Van Hatten. Foi através do Marcel Van Hatten. Que é alguém que faz hoje um mandato, já fez um mandato anterior muito bom e agora muito bom, né? Ele, acho que é a maior voz da oposição hoje na Câmara dos Deputados, é o Marcel, né? A gente se orgulha muito de ter pessoas como ele no partido, o próprio Zema. É referência, né? Marcel, acho que é uma referência para todos nós. Né? É um mandatário excelente, com certeza. E, então, assim, dentro de casa tem esse apoio, isso é muito importante. E com os amigos, familiares, todo mundo também já falou, você realmente sempre teve jeito, te motivaram? Como que foi isso? Quando eu comecei a manifestar, né, para os amigos, enfim, para as pessoas mais próximas, que eu estava me optando a entrar na política, optando por entrar na política, eu tive 3 reações, né? A primeira é, nossa, Lai, a sua cara, a gente vai adorar ver você, já estou te imaginando no Congresso e falando no Parlamento. Eu tive algumas reações, poucas, mas assim, daquelas pessoas que já estão um pouco calejadas da política, de Laís, a política é um ninho de cobra, vai acabar te engolindo, então tome cuidado, a política não é fácil. Mas a maioria foi, Laís, parabéns pela coragem. Foi assim, massivamente foi parabéns pela coragem. Eu falei, gente, mas o que é? Vocês estão achando que eu sou o Rambo? O que é? Eu tô indo pra guerra? Não, é só a política. Hoje eu vejo que realmente a gente tem que ter muita coragem para entrar na política. O jogo político, o sistema é complicado. A gente tenta, às vezes, entrar com muita ideologia, com muito sonho, mas para entrar na política, para estar na política, você acaba tendo que ser muito pragmática. Eu, particularmente, te agradeço e te parabenizo pela coragem. Eu acho que é um ato de muita coragem. Eu sempre falo que a gente tem 3 níveis para a gente participar da política, né? Que o primeiro é ser filiado. Eu acredito que as pessoas todas deveriam ser filiadas a partidos políticos.
procurar o partido que vá dentro dos seus princípios, dos seus valores, porque a vida na política é importante. Como você falou, não importa se você estiver sendo mãe, dona de casa, pequena empresária, tudo passa pela política, né? Você relatou que quando você foi escolher qual escola colocar os seus filhos, você participou da política, porque, querendo ou não, é na secretaria, no Ministério da Educação, que norteia como vai ser a nossa educação. Então não tem como escapar, né? Então o primeiro passo é ser filiado, é estar participando, acompanhando o partido. O segundo é estar trabalhando para o partido, seja como dirigente, como voluntário, estar apoiando de uma forma mais efetiva. E o terceiro, que poucas pessoas têm coragem, é sair candidato. Então, todos que se colocam à disposição, eu sempre fico muito orgulhoso e agradeço muito, porque é um ato muito difícil mesmo. A exposição, o medo do fracasso, a retaliação, né? Como é comum a gente escutar que alguém falou, mas você está se entrando na política porque você quer algum benefício próprio. É difícil as pessoas acreditarem que pessoas bem intencionadas entram na política. É mostrar que política é lugar de gente boa, gente intencionada. É o que a gente quer sempre ajudar fala. E servir, né? Não existe lugar vazio na política. Então não vai existir uma cadeira vazia. Se não for uma pessoa boa que vai ocupar ela, pode ser uma pessoa ruim. E se as pessoas boas não saírem candidatos, só vai ter pessoas ruins. Né? Então eu fico muito feliz de ter pessoas corajosas como você estarem entrando na política. Quando as pessoas me perguntam, inclusive, mas Laíse, por que você quer entrar na política? Por quê? Eu falo, gente, na verdade eu queria nascer herdeira. E fazer tudo no voluntariado e não depender de nada do Estado nem do sistema. Mas não nasci herdeira, então acaba que eu entrei na política porque a política precisa dessa renovação. Entendeu? Precisa. Não sou eu que, eu quero entrar na política. A política precisa que pessoas com um perfil mais técnico, mais maduro e com vivência, e que sejam boas de embate também. Que não sejam mornas ou que não tenham opinião firmes nas suas propostas. Essas pessoas precisam estar dentro da política. Exatamente. A gente precisa de pessoas que estejam preparadas. Como você mesmo disse, você sempre se prepara para as coisas, né? E no Novo também tem a oportunidade, né? Você gostou dessa experiência do Novo, da forma dessa preparação? O que você tem achado? Obviamente, para tudo que a gente vai fazer precisa de preparação. Então, o Alexandre pode dizer, eu não faltei em nenhum curso, nenhuma aula. Tudo que veio pelo partido veio muito bem estruturado. Obviamente, não é tudo que um pré-candidato precisa. Ainda tem bastante coisa que um pré-candidato precisa acrescentar, precisa fazer, precisa estudar fora. O jogo político ele é muito duro, mas a base ali que o Partido Novo veio e traz pra gente é muito boa. Essa questão de partido, eu sou um pouco assim, obviamente eu adoro o Novo, me coordeno muito com os princípios do Novo, mas, por exemplo, eu sou uma defensora da candidatura independente. Mas o Novo também. A gente também. Então... Sim, eu particularmente, eu acredito em partido. Eu acho que o jogo é coletivo. Por quê? Porque lá depois você não consegue trabalhar sozinho. Sim. Né? Então, a forma que é a política brasileira, a estrutura política brasileira, você precisa de partido e partido forte, né? Mas a gente acha que é possível ter candidaturas independentes. Sim. Isso não seria um problema. Então, você pega os Estados Unidos, eles têm os democratas, os republicanos, e a gente está lá com o Kennedy com uma candidatura independente. Então, infelizmente no Brasil não tem essa possibilidade, mas eu entendo que a gente tem que ter um pertencimento ao grupo. Isso é muito importante na hora de votação, inclusive, e das alianças ali, dos projetos, inclusive dentro do parlamento que precisa passar. Mas o que eu falo é assim, nessa preparação de corrida, eu acho que o político está muito desgastado no Brasil. A imagem está muito desgastada do político. E isso é uma coisa que eu percebo. Agora que eu estou entrando para a política, estou em pré-campanha. Se eu tivesse abrindo uma empresa de qualquer coisa hoje, seria muito mais fácil conseguir apoio do que conseguir apoio para um projeto político. Entendeu? Então, Até mesmo porque, como tem muito dinheiro público, né? Fica algo difícil, né? As pessoas têm um fundo eleitoral absurdo, tem um fundo partidário absurdo, né? E que nós somos totalmente contra. Até dizem, mas vocês estão usando. Sim, porque senão a gente ia morrer.
né? A gente está usando não quer dizer que a gente concorde, e principalmente com o valor, com o tamanho do fundo e a forma que ele é distribuído. Porque ele não é uma forma justa, nem mesmo dentro dos partidos, né? A gente sabe de partidos grandes que vão receber milhões e eles vão distribuir de uma forma que para que aqueles que estão no poder continuem no poder. Sim. A justificativa que é para ajudar quem está iniciando ou os candidatos pequenos, a gente sabe que não. O sistema se retroalimenta e já é estruturado no Brasil para continuar sendo assim, né? Para quem está no poder continuar no poder. Eu concordo com o uso pelo partido agora, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário, até para você manter nível de concorrência. Exato. Senão você não consegue se manter Não adianta na você ter uma disputa. guerra com armas tão diferentes. E outro com florzinha, não dá, entendeu? Então, realmente, agora, o que tem que fazer? Montar bancada o suficiente, a gente ter uma boa estruturação de parlamentares bons eleitos lá dentro, para a gente, quando estiver lá, mudar a forma, mudar a regulamentação. E é isso que a gente acredita, em mudança. Né? Eu acredito muito que a mudança já começou. Né? A gente tem uma mudança que está vindo ainda muito pequena, mas ela já começou. E a gente tem agora, nesse ano, uma grande oportunidade de começar uma mudança enorme em Curitiba. O Partido Novo está indo com chapa completa, com 39 candidatos muito fortes, e a gente vê uma grande chance, pela primeira vez, o Partido Novo fazer a maioria numa bancada. A gente acredita que a gente pode fazer lá 5, 6 vereadores, ou até mais, que daria para nós a maior bancada. E isso vai ser muito novo, porque vai ser a primeira vez que o Partido Novo vai ser maioria, e vai ser primeira vez que tem um partido independente como maioria. Mesmo a gente apoiando o Eduardo Pimentel, caso ele venha a ganhar, isso aí já está acordado, inclusive com termo assinado, que nossos vereadores vão poder são independentes. Então seria muito bom para Curitiba essa mudança, essa renovação, para a gente conseguir colocar o jeito novo lá dentro. Sim. É a diferença mesmo que a gente pode fazer nesse ano, né? A gente está chegando ao fim. Foi muito bom conhecer um pouco mais de você. Mas eu queria deixar uma última mensagem pro pessoal. Quem é a Laís e o que te motiva? Tá. A Laís é uma conservadora, mãe de família. O que me motiva não é fazer um futuro brilhante, é deixar um legado para os meus filhos. E eu quero deixar um Brasil melhor. É isso que eu quero fazer. Eu quero que quando os meus filhos estejam trilhando aí um pouco mais, voando, abrindo as asas para voar, eles tenham orgulho da trajetória da mãe dele e sabendo que eu fiz diferença dentro do parlamento, dentro da cidade, de repente mais lá para frente, pelo estado. Mas eu quero deixar esse legado de pessoas boas. Eu não preciso estar na política, eu não preciso, mas eu estou realmente entrando na política para deixar um legado. É isso que a gente fica muito feliz e orgulhoso dos pré-candidatos que a gente tem entrevistado. Que as pessoas estão por um objetivo, por um propósito. Eu vejo hoje que o Novo é um partido de pessoas que têm propósito e que estão entrando na política para servir. E é muito bom saber isso de você, que você também tem um propósito, que você está entrando na política por um propósito, para servir, e não um interesse particular. Como você mesmo disse, você não precisaria. Não. Né? Então, assim, é realmente um propósito. E fico muito feliz. Te desejo muita sorte. Conte com a gente, vamos juntos. E espero dia 6 de outubro estar comemorando com você. Com certeza. Para quem quer seguir a Laís nas redes sociais, como é? Meu Instagram, @Laís com Y e com Z, Laís Bastos. Só tem eu lá, a gente pode seguir, estarei lá. Tá aqui embaixo. Vai estar aqui. Vão lá, dê uma olhadinha no trabalho bonito que eu tô fazendo junto aos empresários. Tá, é a minha base forte aí. Tô tentando trazer todo mundo ali, desde o médio, o pequeno, os autônomos. Eu acho que é a grande geração de emprego hoje, né? 80% dos empregos são gerados. É a forma de gerar riqueza. É a nossa economia que está se movimentando. Então, o pão de cada dia que é colocado ali é gerado através desses empresários. Então, é a minha base forte. É o que eu vou defender. Lógico, a gente não vai defender só uma pauta, mas é o que eu vou tentar trazer ali, a menos burocracia, para justamente a nossa economia alavancar e cada um poder crescer e ter o seu dinheiro e através dos empresários, que para mim é a maior geração hoje de riqueza no nosso país são os empresários.
É a maior política social que pode existir para um É o país. trabalho. É o trabalho, é gerar Exatamente. emprego, é gerar riqueza. Não existe outra. É a melhor forma, Uhum. né? É a geração de emprego, é a geração de trabalho, né? Então a gente acredita Exatamente. muito nisso. Muito Exatamente. obrigado. Nada. E Alexandre, obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Laís. Você que gostou, lembre, curta, compartilhe, comente, mande para os amigos. Vamos juntos fazer esse engajamento, tá bom? Muito obrigado.